Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. E na semana passada a gente viu, a gente falou, a gente aprendeu sobre o capítulo 3, que fala da queda do homem. Não é isso? É ou não é? E o que a gente aprendeu sobre a queda do homem? Vocês podem me dizer aí? Sim, tem a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, O homem foi expulso do jardim do Éden, tirado da presença de Deus. O que mais? Quando o homem peca, ele fica perdido, não é isso? O que mais? O pecado trouxe consequências também para a criação, não apenas para o ser humano, mas a própria natureza ela foi atingida pelo pecado. O que mais? Oi? Até hoje tem as consequências do pecado. Eva foi enganada, Adão pecou consciente, Estou gostando. Pode falar. O castigo de Eva, as dores de parto aumentadas, E o desejo dela para o marido, e o marido iria dominar sobre ela. Sim. Ia falar? Não? E como consequência para o Adão, ele ia ter que suar para poder se alimentar. Tu ia falar? Não ia? Era. Com a criação, sim. O pecado trouxe consequências graves no que diz respeito ao relacionamento do homem com o resto da criação. Ele não só foi afastado de Deus, esse relacionamento entre ele e Deus foi quebrado, mas também o relacionamento dele com a mulher, com os animais e com a natureza. Então, todos os relacionamentos do homem foram abalados. Os animais ficaram mudos, Pelo menos a serpente ficou, Ficaram ferozes, exatamente. Sim, criaram espinhos que não tinham. Vai falar, vô. O castigo da serpente foi andar e comer pó, andar, rastejar pelo próprio ventre e comer pó. Isso mesmo, estou gostando. O que mais? O maior esforço Cristo já fez, Ele foi sacrificado e isso é uma das coisas que a gente vai ver hoje. A questão do sacrifício. Mas, antes de mais nada, vamos ler, Eu gostei. Vocês estão absorvendo bem o conteúdo aí. Glória a Deus, graças a Deus. Mas vamos ler, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 7. Que é aqui a questão de Caim e Abel e a oferta que cada um traz diante de Deus. Nós iremos ver todo o capítulo 4, tá? Se assim Deus nos permitir. Mas vamos ler por enquanto do 1 ao 7. Diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel também trouxe da gordura das primícias, das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, o seu desejo e o desejo dele está contra ti, mas tu deves dominá-lo. Oremos. Amado e bendito Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe esse momento, que o teu Espírito bendito e santo, que já se faz presente neste lugar, venha nos iluminar, Senhor, com a tua sabedoria, para que cada um de nós venha compreender a palavra do Senhor. Então nos ilumina com a compreensão, com o entendimento e prepara o nosso coração para recebermos essa palavra. Senhor, traz verdadeiramente luz à nossa mente, para que nós sejamos iluminados em nossa consciência, em nosso entendimento. Faz com que cada um de nós compreenda a tua palavra. É isso que eu te peço e em Jesus eu te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Bem rapidinho, né? A gente já falou sobre isso, mas só para relembrar, semana passada basicamente falamos sobre a queda do homem. E hoje, pode passar aí, apaga aí, por favor. E hoje nós iremos falar sobre a queda, aliás, de Caim e Abel. E aí, só para que vocês possam entender como é que está dividido, do versículo 1 ao 7, que a gente acabou de ler, está a adoração de Caim e Abel. Do versículo 8 ao 10, o primeiro assassinato. Do 11 ao 16, as consequências desse assassinato. Do versículo 17 ao 24, ele vai falar sobre a descendência de Caim e o segundo assassinato. E do versículo 25 e 26, a restauração da descendência de Deus, que ele vai novamente colocar um substituto para Abel. Uma vez que Abel morreu, agora ele substitui Abel na descendência. E o substituto é Sete. Amém? Tendo dito isso, vamos para o texto. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que aqui na figura, nas pessoas de Caim e Abel, tem dois tipos de ser humano, dois tipos de homem. O primeiro é o homem religioso somente. E o segundo é o homem de fé. E aí a gente vai já entender qual a diferença entre os dois. Vai ter o homem religioso, representado por Caim, e o homem de fé, representado por Abel. Amém? Tendo dito isso, os dois primeiros versículos nos dão informações importantíssimas sobre a adoração tanto de Caim quanto de Abel. Que às vezes a gente passa por cima, por fazer uma leitura muito rápida, e não nos damos conta de que essas informações aqui são importantíssimas para o desenrolar da história, tanto de Caim quanto de Abel. Então, leia comigo de novo versículos 1 e 2. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Eu sei que essas informações aqui, muitas vezes a gente passa batido por cima delas, mas elas são extremamente importantes para o que vai acontecer depois. Só que antes da gente entrar nesse assunto,
eu queria que nós olhássemos outros dois textos que vão falar de Caim e Abel, mas eles não estão aqui em Gênesis. O primeiro é Judas, eu peço que você abra lá. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. O último livro é Apocalipse, e antes de Apocalipse é Judas. Versículo 11. Judas só tem um capítulo, né? Então, é Judas, versículo 11. O que está escrito aí? Versículo 11. Calma, calma. De novo, Peu. Desculpe te cortar, mas de novo, vai. E ai deles. Entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de Balaão, de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré, ou Corá, né, em algumas versões. Vocês lembram desses dois acontecimentos, tanto de Corá quanto de Balaão? Balaão é conhecido pela jumenta que falou, né? A jumenta de Balaão. E Corá? Vocês lembram? Hã? Não, aí é os filhos de Elias que trazem um fogo estranho. Corá, ambos estão, esses dois acontecimentos que eu falei para vocês, estão no livro de Números. Corá é aquele que, junto com Abitão e outro lá, se rebelaram contra Moisés. Eles não estavam aceitando a liderança de Moisés. E aí, Moisés vai falar com Deus, e o que é que Deus faz? Deus manda separar o povo deles, e aí o que que acontece? Eles são engolidos pela terra. A terra se abre e eles, literalmente, são engolidos pela terra. Ou seja, todos morreram, porque eles se rebelaram contra Moisés. A segunda coisa aqui é Balaão. Lembra o que aconteceu com Balaão? Lembra ou não lembra? Balaque vai até Balaão, pedindo que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E aí ele manda presentes, ouros, uma carroça cheia de ouro, para ele amaldiçoar Israel. Só que ele vai falar com Deus, e Deus diz o que para ele? Não amaldiçoa, porque esse povo é abençoado. Aí ele vai, rejeita a carroça, e eles voltam. Só que Balaque insiste, manda mais ainda. E aí ele chega lá com mais carroças de ouro, e aí ele diz, olha, Deus disse que eu não podia fazer, mas espera aí que eu vou falar com Deus. E aí Deus diz para ele, já que eles estão insistindo, vai com eles. E aí quando ele vai, Deus fica furioso porque ele foi. Porque imagina, Deus havia dito na primeira vez o quê? Que ele não amaldiçoasse. Por que que ele voltou a falar com Deus? Porque ele viu mais dinheiro. Entende? Exatamente, é isso que ele pensou. Aí o texto de Judas, o que está dizendo aí? Que eles estavam no engano de Balaão. E que eles entraram no caminho de Caim. Por que eu estou enfatizando isso? Porque todas as três situações, elas falam da mesma coisa. De algo relacionado a culto a Deus, a adoração a Deus. Balaque estava querendo que o sacerdote amaldiçoasse, não é? No caso de Corá, ele estava mexendo com a liderança espiritual do povo. E no caso de Caim, não é diferente. Tem algo a ver com algo espiritual aqui.
tem a ver com a adoração a Deus. Só que a gente tem mania de pegar esse texto e simplesmente reduzir ele a quê? A oferta. Mas é muito mais, vai muito mais além do que uma oferta. Lembrem-se, nós estamos numa sequência aqui, correto? Desde o capítulo 1 de Gênesis, a gente está numa sequência. O que aconteceu antes do capítulo 4? O homem pecou. Então, o homem agora é pecador. E aí, pela primeira vez, eles vão, pecadores, diante de Deus. Vocês estão entendendo? O que um pecador precisa para ir diante de Deus? Ser santificado. A pergunta é, como? Vou facilitar para vocês. O salário do pecado. O que o pecador precisa para ir diante de Deus? Ele precisaria morrer. Mas, em outras palavras, ele precisaria de um sacrifício. Vocês estão entendendo? Agora vamos voltar para o texto. Ambos são pecadores, vocês concordam? Caim e Abel são pecadores? Claro, né? Eles são filhos de Adão e Eva. E agora eles estão indo diante de Deus. O que precisa para ir diante de Deus? Sacrifício. Correto? Agora vamos ler o texto. Versículo 3. Tempos depois, Caim trouxe de quê? Trouxe um sacrifício? Não, ele trouxe o quê? Um fruto da terra. E aí você me diz, não, mas o versículo 2, né, está dizendo que ele era agricultor. Então ele trouxe o fruto do trabalho dele, correto? E é exatamente esse o erro. Porque ele acreditava que ele poderia modificar e apresentar a Deus aquilo que era fruto do seu próprio esforço. Isso seria se chegar diante de Deus por intermédio de quê? De obras. Você está me entendendo? Sim ou não? Só que para se chegar diante de Deus é necessário ter um sacrifício. E ainda tem mais. Lê de novo o versículo 3. Caim trouxe do fruto. Caim trouxe do fruto da terra. O que Deus tinha feito com a terra? Amaldiçoou. Então Caim trouxe um fruto amaldiçoado. Achando que estava fazendo a coisa melhor do mundo. Ele trouxe do seu próprio esforço um fruto de uma terra amaldiçoada. Sendo que precisava se chegar diante de Deus com sacrifício. Aí, você lembra o que a gente acabou de ler em Judas? O caminho de Caim. O caminho que Caim fez para chegar a Deus. Que é diferente do caminho que Deus havia estabelecido. Deus estabelece, se você pecar, vai ter que morrer. Vai ter que ter uma morte. Tem que ter um sacrifício. Mas Caim achou que ele poderia criar o seu próprio caminho de se chegar a Deus. E é por isso que ele não foi aceito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma mera questão de oferta aqui, meu irmão. O que Caim estava fazendo era simplesmente cumprir um ritual.
O que tem que fazer? Oferecer a Deus alguma coisa. Aí eu vou oferecer isso aqui. Mas isso aqui é o que Deus quer? Não, mas é o que eu vou oferecer. Não só uma questão de qualidade, mas uma questão do que Deus havia pedido. Porque, imagine, mesmo que fosse de qualidade, imagine que o fruto fosse o melhor fruto. Deus iria ter recebido? Por que não? Porque não era sacrifício, não era o que ele tinha estabelecido. Tinha. Se você pecar, vai ter que morrer. Ele estabeleceu um padrão. Provavelmente sim. Se a gente pensar que quem foi o primeiro que sacrificou animais? Não. Não. Quem primeiro sacrifica, meu irmão? Não. Abraão é bem depois. Quem é o primeiro que sacrifica? Quem? Não. Aqui. Estou perguntando quem primeiro sacrificou. Deus. Como foi que ele fez roupa para Adão e Eva? Hã? Ele estabeleceu o padrão. Deus foi o primeiro a sacrificar. Ainda bem que vocês lembraram, né? Foi Deus. Então aqui, Caim, ele está como se ele estivesse criando um atalho. É por isso que Judas está dizendo, olha, eles se enveredaram pelo caminho de Caim. Eles estão em outro caminho, não o caminho que Deus estabeleceu. Um atalho, como se existisse, né? E é exatamente por esse motivo que ele é rejeitado. Porque era necessário um sacrifício. Aí vamos olhar para a oferta de Abel agora. E aí, antes de olhar para a oferta de Abel, Hebreus 11, versículo 4. Abra aí, por favor. E aí volte, claro, né, depois para Gênesis. O que diz aí? 11, 4. Sim, pode continuar. É interessante, né? Porque Hebreus está dizendo isso, né? Ele ofereceu pela fé uma oferta melhor que Caim. E aí ele diz que mesmo morto ainda fala. E Deus vai dizer isso. Lembra quando ele pergunta para Caim, cadê teu irmão? E aí ele diz, o sangue do teu irmão clama da terra. Mesmo depois de morto, Abel ainda falava, digamos assim, né? Obviamente que ele está falando metaforicamente, né? Hã? Seus dons? Os dons são as dádivas, né? Exato. Mas ele compreendeu isso pela... Aí vocês lembram o que eu falei no começo? 2 tipos de homem. Um religioso, que só está ali para cumprir ritos, e o homem de fé. O de fé é aquele que cumpre a vontade de Deus. O religioso é aquele que cumpre apenas ritos, sem se importar se aquilo agrada a Deus ou não. Entende a diferença? Então, aqui está essas duas figuras. O homem
religioso, que apenas cumpre ritos, e o homem de fé, aquele que procura agradar a Deus. E aí, quando a gente continua a leitura aqui, olha o versículo 5. Lá de Gênesis, tá? Volte para Gênesis, por favor. Aliás, versículo 4, né, que a gente vai falar da oferta de Abel. Diz assim o versículo 4. Abel também trouxe da gordura das primícias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. E por quê? Porque Abel cumpriu aquilo que Deus havia estabelecido. E Caim foi por outro caminho. É como se Caim, a ideia aqui é uma coisa bem maluca mesmo. É como se Caim estivesse inventando uma nova maneira de chegar a Deus. Pelos seus próprios esforços. Né? Pelo trabalho da sua mão. Né? Como a gente falou, obras. A gente sabe que não é por obras. É pelo quê? Pela fé. E aí Abel ofereceu sacrifício pela fé. E por isso ele foi aceito. Aí a gente fica sabendo a raiz de toda essa desgraça de Caim. A raiz de tudo isso. Vamos ler aqui, ó. Versículo 6. No final do versículo 5 diz que ele fica com o semblante caído, né? Se entristece. Então o Senhor, versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que você está triste? E por que está com o semblante abatido? Aí, olha a constatação que Deus vai fazer aqui agora. Presta atenção. Deus diz assim, ó: se você proceder bem, você será aceito. Eu não é? Se a Caim tivesse procedido bem, Deus tinha aceitado? Tinha. Mas o fato é, se você proceder mal, aí ele diz: o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Deus está mostrando o porquê que Caim procedeu mal. E por que ele procedeu mal? Porque o pecado já estava nele. Quando ele diz o pecado jaz à porta, o que essa palavra jaz significa? Você já foi no cemitério, não já? Sim ou não? No cemitério, nas lápides, tem escrito assim, ó: aqui jaz fulano de tal. O que significa jaz? Não. Hã? Aqui está, ou aqui habita. Então, quando ele diz o pecado jaz, então o pecado está, o pecado habita nele. E aí a constatação de Deus é o seguinte: o pecado jaz em ti, mas cabe a ti dominá-lo. E essa é a constatação que Deus está mostrando para ele, e que ele vai mostrar que não existe como dominar. Não tem, é impossível. Não há como dominar. E eu acho tão interessante, porque isso aqui, quando ele diz assim, ó, vamos ler de novo o versículo 7. Se procederes bem, você será aceito. Mas, se você proceder mal, aí ele diz assim, ó: o seu desejo será contra ti. O pecado está à porta, jaz à porta, né? E o teu desejo será contra ti. Em toda a Bíblia, esse substantivo desejo só aparece mais uma vez. Em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Eu não estou falando dessa palavra em português, mas essa palavra no original. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, essa palavra desejo, que foi traduzida para desejo, no hebraico, em toda a Bíblia, ela só aparece mais uma vez. Aonde? Na sentença que ele dá para a mulher: o teu desejo será para o teu marido.
Leia aí versículo 16 do capítulo 3. Ó, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então ele diz a mesma coisa aqui, só que lá para a mulher, ele diz que o marido iria dominar ela. Aqui ele não está dizendo quem vai dominar, ele está dizendo quem deveria dominar. E quem deveria dominar era Caim. Mas é possível ele dominar o pecado dele? Não. Não é. O ser humano não consegue dominar seu pecado, a não ser que ele tenha um mediador. Sozinho o ser humano não consegue dominar o seu pecado. Se ele conseguisse, para que Cristo? Essa é a constatação de Deus aqui. O pecado está em ti. Cabe a ti dominá-lo. Mas é como se Deus estivesse dizendo para ele: você não vai conseguir. E que de fato não vai. Vinde a mim, né? Sim. E tanto é verdade isso aqui, que ele vai fazer o quê, Caim? Ele vai matar Abel. Justamente porque ele não consegue dominar o seu pecado. O que eu estou querendo que você perceba aqui é que toda a raiz dessa desavença entre os dois irmãos é o pecado. É o pecado. Pode falar, Pio. Mas olha só, né? Obrigado por ter tocado nesse assunto. O pecado acabou com a adoração. Não foi? Acabou com a adoração. Porque fez com que Caim tentasse outra maneira de adorar a Deus. O pecado acabou com isso. E o pecado acabou com o relacionamento entre os dois irmãos. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a raiz de toda maldade, toda desgraça humana é o pecado. Não necessariamente, por exemplo, alguém que está sofrendo, ele está sofrendo porque pecou. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, só existe sofrimento na terra por causa do pecado. Sem pecado não haveria nenhum tipo de mazela, não haveria doenças, não haveria nem espinhos, como a gente viu. Não teria espinhos nas plantas, porque os espinhos são consequência do pecado. Nem os animais seriam como eles são hoje, né? Ferozes. Porque não existia isso. Exato. Exato. Por quê? Porque o homem se tornou mau. Exatamente, o homem se tornou perigoso para os animais. Antes eles viviam em harmonia. Agora o homem se tornou mau. E a gente sabe que o homem pode ser tão mau quanto ele consegue ser. O homem, né? A gente está acostumado a assistir jornal e ver absurdos, né? Como, por exemplo, a mulher que matou o marido, esquartejou, botou numa mala. Você lembra dessa notícia? Recentemente, o cara que cortou as pernas do cavalo, você viu isso? Sim. Então, o ser humano, ele pode ser tão mau quanto ele consegue. E tudo isso é consequência do pecado. Lembrando, o pecado trouxe desarmonia em toda a criação de Deus. Seja uma desarmonia entre os seres humanos, seja uma desarmonia entre os seres humanos e os animais, seja uma desarmonia entre os seres humanos e a natureza, e a principal, a desarmonia entre o ser humano e Deus. O pecado acabou com essas relações. Amém? Continuando. A partir do versículo 8, vocês entenderam, né, o que eu falei aqui sobre Abel, Caim.
né, a oferta que eles precisavam trazer e tudo mais, que Caim simplesmente ele cumpriu rituais, mas o coração dele já estava cheio de pecado, tentou, da maneira dele, se aproximar a Deus, adorar a Deus de uma maneira que Deus não havia estabelecido. E Abel fez o oposto. Eu acho muito mais provável que ele tenha escolhido fazer do jeito dele. Por que eu acho isso? Porque o pecado já estava lá. Quando o pecado está lá, você não busca fazer a vontade de Deus. Você faz a sua. Você faz do jeito que você quer. Porque o pecado já habita lá. Tendo dito isso, versículo 8, a gente vai ver o primeiro homicídio, né? Assassinato. E vale salientar aqui isso, tá? Aqui é o primeiro assassinato, né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque aqui, Caim, ele teve a intenção de matar Abel. Foi premeditado. Existe um termo jurídico, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Quando alguém mata alguém, aí essa morte ela pode ser culposa ou dolosa. A morte culposa é quando não há intenção de matar. A dolosa é quando ele tinha a intenção. É algo premeditado. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Então vamos ler, versículo 8. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Está vendo? Ele já está premeditando aqui, chamando ele para ir ao campo. Exatamente. Se fosse no Ceará, estava assim, né? Se tivesse sido escrito no Cearense, estava assim, né? E Caim levou Abel para o cheiro do queijo, né? Continuando. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Assim, eu fico imaginando, ele foi sarcástico, ele zombou, ele está zombando. O que eu acho tão fantástico nisso aqui, né? Assim, o que eu me admiro é aonde o ser humano consegue chegar por causa do pecado. Olha como é que o cara está falando com Deus, mano. Eu sei lá do meu irmão, eu sou bem tutor dele, eu sou babá. Sim. Aqui tem algum tipo de sentimento aqui? Não. Gari. O Gari? Sim. Uhum. Isso, ele matou o rapaz e depois foi para academia, né? Não tem nenhum tipo de ressentimento aqui. Então, o pecado torna o ser humano de uma maldade tão grande que você imaginaria falar assim com Deus? Se fosse Adão, né, perguntando: cadê teu irmão? E ele: eu não sou nem tutor dele, mas não é Adão, é Deus. E ele disse: eu sei lá do meu irmão, não sou nem guarda dele, né? Essa palavra aqui, a ideia realmente é tutor, né? Como uma babá. Não sou babá do meu irmão? Está perguntando por quê? Só que eu acho tão interessante, porque se você prestar atenção, Deus está fazendo a mesma pergunta que ele fez para Adão. Né? Ele perguntou o que para Adão? Hã? Não. Quando Adão se esconde, ele pergunta o quê? Não. Antes. Onde estás? Só que aqui ele não está perguntando para a pessoa que está escondida, né? Ele está perguntando sobre Abel. Não está perguntando a Caim
por Caim, ele está perguntando a Caim por Abel. E do mesmo jeito que ele perguntou a Adão, sabendo a resposta, ele também já sabia. A grande questão aqui é que Deus ainda está dando uma oportunidade dele confessar. E ele diz isso, né? Ele zomba, ao invés de confessar, ele zomba. Eu sei lá do meu irmão, sou nem babá dele. Foi extremamente zombador. E aí, como eu disse, Deus já sabia, né? Versículo 9. Aliás, 10, perdão. E Deus prosseguiu. O que você fez? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Lembra o que a gente leu lá em Hebreus? Mesmo depois de morto, ainda fala. Né? Por quê? Porque Deus está ouvindo, é como se Deus estivesse ouvindo o sangue de Abel, que estava clamando ali por causa da morte, por causa do assassinato do seu irmão. Pedindo, eu não sei se vingança seria a melhor palavra, né? Apesar de que Deus é um Deus vingador, né? Mas seria mais ou menos isso no sentido de justiça. Né? A gente tem uma mania de confundir as duas coisas, né? Justiça com vingança, né? Então, por exemplo, quando alguém mata alguém, aí a pessoa diz, eu quero justiça, mas o que ela quer? Ela quer se vingar. Mas aí o sentido é justiça. E aí, continuando aqui a leitura. Agora, maldito és tu. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Uma coisa que é interessante é que quando o homem peca, né, e Deus vai dar as sentenças, ele começa a amaldiçoar algumas coisas além do homem. Só que a gente vai começar a perceber que Deus não mais vai amaldiçoar as outras coisas. Todas as vezes que o homem fizer alguma coisa, quem é que vai ser maldito? Não. Isso foi antes, lá em Adão. Quando Adão peca, Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Agora a maldição está caindo sobre quem peca. Tanto é que lá na frente, a gente vai chegar lá, né? Mas lá na frente, quando tem o dilúvio, e aí passa tudo, Deus diz, eu não voltarei a destruir a terra por causa do homem. Então, a partir daqui, a gente vai começar a ver Deus responsabilizando o homem pelas suas falhas, pela maldição do pecado dele. Né? Porque antes o pecado dele amaldiçoou a terra. Agora o pecado dele vai cair contra ele, vai cair nele. Né? E ele não vai mais poder fazer o que ele fez no começo, né? Homem peca, Adão, o que tu fez? Aí ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deu. Aí Deus chega para Eva, o que foi isso? Aí ela, foi a serpente. Aí a única que assumiu a bronca foi quem? A serpente, que Deus disse, chegou para ela, só que obviamente Deus nem perguntou, ele já chegou dando a sentença, né? Porque na verdade ela já tinha caído antes, né? Não foi naquele momento. Fala, neguinha. Justamente para mostrar que o pecado, ele não atinge só o ser humano. Ele atingiu toda a criação. Isso, E também porque o homem peca a partir da natureza. Porque para pecar, ele teve que fazer o quê? Comer o fruto. Então, ele acaba transferindo, por assim dizer, para a própria natureza o pecado. Por isso que Deus amaldiçoou tudo, né? O ser humano e a terra. Continuando. Eu esqueci até de dizer aqui, né? Aqui é o primeiro assassinato. Aí a gente vai entrar agora nas consequências, né? Que a gente até já leu aqui a primeira parte dessa consequência.
onde Deus começa a amaldiçoar ele, né? As consequências do assassinato. Versículo 11, ele diz que ele é maldito. Versículo 12, quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é muito maior do que eu posso suportar. E sabe de uma coisa? Ele está certo. E aí, quando eu estou dizendo que Caim está certo, quando ele diz que a punição dele é maior do que o que ele pode suportar, eu não estou dizendo que é injusto. É justíssimo o que Deus está fazendo com ele, justíssimo. Só que é maior do que o que ele pode suportar. Porque o ser humano não pode pagar o seu próprio pecado. Ele não pode. O único que pode pagar o pecado do ser humano é quem? É Jesus. Se não, mais uma vez, ele não precisaria de Jesus. Então Caim está totalmente certo aqui. A minha punição é maior do que eu posso suportar. É verdade. Ele não tem como pagar isso aqui, não. É impossível. E aí ele continua, né? Ele diz, versículo 14: hoje me expulsas da tua face, da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Então, o pecado faz com Caim a mesma coisa que fez com Adão. Faz ele ir para longe da presença de Deus. Ele está dizendo, não apenas eu serei expulso da terra, eu serei expulso, eu me esconderei da tua presença. O pecado nos tira da presença de Deus. E aí, como sempre Deus faz, mesmo quando Adão pecou, Deus fez a mesma coisa, ele vai continuar fazendo aqui. E o que é? Cuidando. Dando graça. O que Deus faz com Caim, porque qual é o medo de Caim? Quem me encontrar vai me matar. Aí mesmo ele, pecador, desgramado, né? Que aqui ele está totalmente desgraçado. Deus ainda derrama sobre ele graça. Olha o que Deus diz. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Deus providencia para que Caim não morresse. É muita graça, né? Provavelmente sim, né? Mas ele é meio que também reconhecendo que ele não tem como ser perdoado por ele mesmo. Mas aí Deus providencia para que ele não morra, né? Marca ele. E aqui eu queria dizer isso com cuidado, né? Para não ser mal entendido. Mas essa marca aqui é como a graça de Deus aqui em Caim. Eu não estou dizendo que a marca é a graça, tá? Não me entenda mal. Mas é Deus cuidando dele. A gente consegue, na marca, perceber a graça. É isso que eu quero dizer. Que na marca que Deus dá a Caim, a gente consegue perceber a graça de Deus, a misericórdia, o cuidado de Deus com ele. Um miserável pecador que acabou de matar o irmão e foi extremamente abusado com Deus. Aí Deus disse: não, calma, ninguém vai te matar. Eu vou te marcar para que ninguém te mate. Olha, se fosse eu... Irmão, se fosse eu, assim, como é que é, menino? Me respeita, menino. Pensando que tá falando com quem? Né? Que eu sou tutor do meu irmão. Eu fico mais se a Rebeca falasse isso. Se eu dissesse assim: Rebeca, cadê a Bela? Ela, por acaso eu sou babá da Bela? Como é, menino? Aí ela ia ser marcada, né? Igual a mãe me marcou uma vez com
Tramontina. Primeira tatuagem, Tramontina. Hã? Ó, panca, né? Mas você consegue perceber aqui a graça de Deus em Caim? Né? Mesmo ele sendo o que ele é, fazendo o que ele fez. É, sim. É. É assim, quando ele mata o irmão, né? Ele foi amaldiçoado, né? Deus amaldiçoou ele. Então, quem matasse ele receberia 7 vezes mais, 70 vezes mais a maldição que ele iria receber, que ele recebeu. Então, Deus está aqui guardando a vida dele, preservando a vida dele. Ele merecia? Não. Por isso é graça. Igual a gente não merece. É. É isso que eu estou dizendo, né? Se fosse comigo, o que ele falou no versículo 9, se fosse comigo, eu não ia agir com ele com graça nunca. Zombou. Eu sou babá do meu irmão? Como é? Vem cá. É isso mesmo, quer virar carne moída, né? Mas aí, Deus faz o oposto do que qualquer um de nós faria. Ele derrama graça. Mas ele faz isso até hoje, né? Com a gente. A gente olha para nós, Senhor, e aí ele, graça, vai, vou te proteger. E assim vai. Continuando. Agora a gente vai ver a descendência de Caim. E eu quero que você note uma coisa. Caim foi para longe da presença de Deus, correto? Sim ou não? Quanto mais longe, pior ele vai ficando, a descendência dele vai ficando. A gente vai ver que quanto mais alguém se afasta de Deus, a tendência é que ele e os seus descendentes se tornem ainda pior. Porque estão longe, afastados de Deus. Isso, mais na frente vai surgir Nirod. Mas Nirod é um personagem que aparece após o dilúvio. Ele de longe. Ah, sim, é. Entendi agora. Versículo 17. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho de Enoque. O nome do seu filho, né? Enoque. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é o seguinte: se Caim. Onde é que Caim achou a mulher dele? O que eu quero que você perceba é que o texto não está dizendo que ele achou a mulher onde ele foi. O texto está dizendo que ele conheceu intimamente sua mulher. Provavelmente, quando ele foi, ele já levou ela. É importante salientar que Deus, que a Escritura, ela não está seguindo uma ordem cronológica dos fatos. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a gente vai ver isso na semana que vem, a descendência de Adão, a gente vai ver que Adão, além de Caim, de Abel e de Sete, ele teve muitos outros filhos. E aí o texto vai dizer, e teve filhos e filhas. Então, provavelmente, Caim, quando ele foi expulso, a mulher dele foi com ele. Ele não conhece ela lá. Ele já leva ela. Hã? Irmã dele, exatamente. Então, irmã, ou na melhor das hipóteses, sobrinha.
Poderia ser. Não tem o tempo que passou aqui. Sim. Mas vale salientar o seguinte, que até esse momento era permitido. Até porque como era que ia crescer e multiplicar? Se não fosse com primo, com irmão, com sobrinho, não tinha como. Se você parar para lembrar, Abraão era casado com quem? Com a irmã dele. Só que era irmã por parte de pai. Tanto é que quando ele chega lá no Egito, ele diz, ela é minha irmã. Ele não está mentindo. Ela era irmã dele. O que ele não disse é que era irmã e esposa. Mas ela era irmã por parte de pai. Você lembra do irmão de Abraão? Ló. Ele era casado com quem? Com a sobrinha, a filha do outro irmão de Abraão. Com a sobrinha. Não, Ló é sobrinho, né? Então, perdão, não é Ló, é o pai dele que é casado com a sobrinha. E no caso de Ló, aí já nessa situação de Ló, já não era mais permitido. Não era mais. Só que aí as filhas de Ló se deitam com o próprio pai para poder ter descendência. Mas aí já não era mais permitido. O que elas fizeram já não era mais permitido. Mas aqui, no início, Deus permitiu. Porque afinal de contas, como é que ia? Né? E se a gente parar para pensar bem, né, se todos nós viemos de Adão e Eva, somos todos irmãos. Né? Não diretamente, né? Assim, mas geneticamente, sim. Todos viemos de um só casal. Mas vamos continuar. Versículo 18. De Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Foi a pior escolha que eu fiz, ler genealogia sem óculos. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Guarde esse nome, Lameque, tá? Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olha que coisa interessante. Essa é a descendência de Caim. E a gente vai ver que eles foram sendo cada vez mais distantes de Deus e a moral deles foi cada vez piorando. Mas o interessante é, mesmo eles distantes de Deus, não significava dizer que eles não faziam coisas que fossem boas. O que eles fizeram aqui? Criavam gado, instrumento de corda, né? Flautas. Inventaram o quê? A faca, instrumento cortante. São utensílios bons? Sim ou não? Sim. Mas eram moralmente decaídos. Foi para me carimbar. Mas eram moralmente caídos. Então, pessoas moralmente caídas podem fazer coisas boas. Não significa dizer que porque elas fazem coisas boas, elas são aceitas por Deus. Porque elas estão longe de Deus. E aí, como é que a gente sabe que esses descendentes foram moralmente caídos? Agora a gente vai ver. Versículo 23. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dá ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Caim, né, já havia matado o irmão e agora que o tataraneto dele
Lameque, matou 2 homens por motivos banais. Então, o afastamento de Deus só tornou o descendente de Caim ainda pior. E aí, olha o que ele vai dizer. 24. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Então, aquilo que decaiu sobre Caim foi ainda pior para Lameque. A descendência de Caim só foi regredindo, só foi piorando. E tudo isso por quê? Porque eles estavam afastados, longe de Deus. Só que Deus, ele é misericordioso, né? E aí ele restaura a descendência. E lembre-se, lá no começo, eu disse que tinha 2 homens. Um religioso, que era representado por Caim, e o homem de fé, representado por Abel. Só que Abel morreu. Só ficou o homem religioso. Só que Deus foi misericordioso e restaurou essa descendência. Versículo 25 e 26. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi esse o tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É engraçado, né? Aquele que adorou a Deus verdadeiramente morreu. Aí é como se a adoração genuína a Deus tivesse morrido. Aí só com o nascimento de Sete é que os homens voltam a invocar o nome do Senhor de novo. É como se eles voltassem a adorar a Deus novamente. Deus restaura a descendência de Adão. Então ele está restaurando tanto a adoração, como ele está restaurando a descendência. Porque pense aqui o seguinte: como é que Deus ia suscitar, certo? Suscitar, não estou falando ressuscitar, estou dizendo suscitar o descendente da mulher, lá de Gênesis capítulo 3, lembrando, quando o homem peca, Deus faz uma profecia. Não é? Qual é a profecia? O descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. Só que como é que ele vai suscitar um descendente de uma linhagem de Caim? Toda esbagaçada. Para que ele pudesse ter esse descendente, ele tinha que restaurar a linhagem. Então, Sete, ele vem para ser essa linhagem restaurada. Tanto é que Sete é que vem, de Sete é que vem Noé. Certo? E de Noé vem Sem, Cã e Jafé. E o Sem é de onde vêm os descendentes, que são os israelitas. Por isso, lá atrás, eles são chamados de semitas, depois hebreus, depois Israel, ou israelitas, e depois judeus. Mas Deus preserva a linhagem em Sete. De Sete, Noé. De Noé, Sem. E aí, a partir de Sem, vai vir toda a descendência, começando em Abraão, até chegar em Jesus. Se você pegar a genealogia de Mateus, você vai ver que vai ser contada de Jesus até Abraão. A genealogia de Lucas vai de Jesus até Adão, passando
por Sete, passando por Noé, passando por Sem, passando por Abraão. Eu sei que a gente não gosta, né, de ler genealogia, porque é chato, né? E fulano gerou cicrano. É sono, né? É. A gente vai ver isso na próxima semana, porque o capítulo 5 é justamente a genealogia de Sete. Então a gente vai ver isso. Mas lembre-se, Deus está restaurando a genealogia de Adão, para que pudesse a profecia feita lá em Gênesis 3,15 ser cumprida a partir da genealogia de Sete. Porque a genealogia de Caim, essa já era. Tanto é que eles vão ser destruídos aonde? No dilúvio. E aqui eu já adianto, né? Lá no capítulo 6, que diz assim, olha, e os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, os filhos dos homens, descendentes de Caim. Deu para entender? Mas a gente vai chegar lá no capítulo 6. O que a gente aprendeu hoje, meus irmãos? Nossas maneiras próprias de se chegar a Deus não são aceitas. E por isso, enquanto não tivermos sido totalmente mortos com Cristo, não teremos a devida comunhão com Deus. Só se pode chegar a Deus por meio de sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós nos achegamos a Deus mediante o sacrifício de Jesus. Porém, nós precisamos ter morrido juntamente com Ele. Se a gente não morrer, enquanto o nosso eu não morrer, não temos comunhão plena com Deus. Enquanto a gente ficar tentando ressuscitar o velho homem, é por isso que Paulo diz que o nosso velho homem tem que o quê? Morrer. A gente tem que se despir do velho homem, tirar essa roupagem. Porque enquanto ele for vivo, o novo homem não nasce, não vive. Então a gente precisa morrer no sacrifício de Jesus, e aí Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, que nós fomos sepultados com ele na morte, no batismo. Temos que, de fato, morrer com Cristo. Senão não temos plena comunhão com Deus. 2, o ser humano não pode dominar seus pecados. E o resultado é o desrespeito com tudo que é de Deus, a falta de comunhão com os irmãos. O pecado é devastador e desvirtua tudo que vem de Deus, a adoração e os relacionamentos. O pecado desvirtuou a maneira de adorar a Deus. E o pecado destruiu o relacionamento entre Caim e Abel. 3, a consequência do pecado é o afastamento ou expulsão da presença de Deus. Mas ele, em sua infinita misericórdia, sempre vem com graça sobre os pecadores para que eles não morram. Do mesmo jeito que ele fez com Caim, ele faz com cada um de nós. Fez e faz com cada um de nós. Deus derrama sua graça para que a gente não morra. 4, a vida sem Deus é uma vida de degradação moral. A gente viu isso aonde? Nos descendentes de Caim. Quanto mais eles se afastaram de Deus, mais a moral dele foi ficando cada vez mais degradante. Então, a vida sem Deus é uma vida onde a moral vai ficando cada vez pior. E por último, Deus restaura a descendência para a salvação. Às vezes a nossa descendência, por infinitas situações, pode ser uma descendência de destruição. Talvez por um pecado, por uma maneira que um parente, um pai, uma mãe viveu lá atrás, ou até a gente viveu, mas Deus restaura a descendência para a salvação. Não importa o que os seus antepassados fizeram, o que importa é você e Deus hoje. E o que a gente vive com Ele a partir da restauração que Ele fez. Deus restaura
a descendência para a salvação. Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé e vamos orar. Vocês entenderam, meus irmãos? Espero que sim. Dá trabalho muito. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, faz tudo aquilo, ó Deus, que a tua palavra sempre determina que a gente faça. A minha oração simples nesse momento é que tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos seja guardado no mais profundo do nosso coração. Que todo ensinamento, ó Deus, que nós aprendemos hoje seja colocado em prática no nosso dia a dia.